Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 27 de julho. Hoje comemora-se o dia do teatro, o dia do artista de circo circense e também o dia do motociclista. E eu chamo a atenção de todos, principalmente para os motociclistas. Quantos acidentes poderiam ser evitados se houvesse mais prudência, se houvesse mais cautela na hora em que muitos motociclistas estão no trânsito? Poderia ser evitado muitas mortes e muita gente mutilada. E nesse dia do motociclista eu chamo a atenção para que nós redobremos os cuidados, principalmente quando você estiver trabalhando. Lembre-se que você que é casado tem uma família, tem esposa, tem filhos, e muitas vezes nós vemos motociclistas perdendo a vida por poucos segundos, por poucos minutos, quando estão no trânsito. Portanto, fica a nossa advertência para todos os nossos motociclistas. Dentro de instantes, estaremos trazendo a continuidade da nossa meditação que iniciamos ontem. E ao término deste programa, você terá a oportunidade de ouvir o cantor sacro e pastor Vitorino Silva. Portanto, continue ligado conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Fiquemos, portanto, com essa segunda parte da nossa meditação. Os frutos da carne são idolatria, prostituição, impureza, lascívia, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, esses frutos aqui da carne são para aqueles que ainda estão, debaixo do juízo da lei, que não morreram com Cristo, estão aí, portanto, produzindo os frutos da carne. No versículo 5 do texto, Paulo diz aqui: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. É por isso, irmãos, que quando a gente se converte, o indivíduo era ladrão, bandido, estuprador, assassino, traficante, cheio de mazelas, e quando ele se converte a Cristo, a sua vida é transformada. Esses frutos da carne foram todos que ele praticava, ficaram crucificados, ficaram cravados lá na cruz. Amém? Foram cravados na cruz. Agora, esses frutos que ele vai produzir, conforme Paulo descreve aí no capítulo 5, ele diz aqui: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Era isso que a gente produzia, era isso que a gente praticava. Mas vocês vão ver que quando nós viemos a Cristo, então agora nós vamos produzir o fruto do Espírito, que aí Paulo diz na mesma carta aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 a 25, é diferente. Ele diz aqui nos versos 22 a 25: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Para estas coisas ou contra estas coisas não há lei. Então não há mandamento que possa realmente nos acusar, nos condenar. Então o cristão, quando ele nasce de novo, quando ele se torna uma nova criatura, vai produzir esses frutos do Espírito. Antes ele produzia o fruto da carne: ódio, vingança, inveja, ciúme, contenda, briga. Hoje é diferente, ele vai produzir o fruto do Espírito. Essa é uma das coisas que a mudança na vida comportamental dessa pessoa que se tornou uma nova criatura. Portanto, irmãos, eu queria que vocês pensassem, como eu perguntei há pouco, vocês morreram em Cristo ou com Cristo? Você morreu ou você ainda está vivo? Vivo que eu digo assim,
para pecar. Vivo, que eu digo, para continuar praticando o pecado, como se você não tivesse sido ainda liberto. No verso 6, Paulo diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Paulo diz aqui: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos agora nós vamos servir em novidade de espírito e não na caduquice da lei. A lei não vai ter mais aquele poder, né, de nos condenar, nos acusar. É como eu disse, o casamento, um dos cônjuges morre, a lei não tem mais valor, não tem mais peso nenhum, acabou, não é? Então, antes de nós nos convertermos, vivíamos de acordo com nossa velha natureza caída, natureza pecaminosa. Havia uma ideia grega e também uma ideia que os agnósticos defendiam, que o espírito é bom, o corpo é que é mau. Eles criam assim. Esse não é o pensamento cristão, esse não é o pensamento judaico, não é? Porque o homem é composto de corpo, alma e espírito. Nós cremos na tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, quando o pecado é praticado na carne, a alma e o espírito também, né, teve essas inclinações. Não foi só o corpo, não, porque a mente, espírito ou coração é a mesma coisa, e é aqui na cabeça do homem que surge, que nasce. Aliás, Jesus falou isso, né? É do coração do homem que procede os maus desígnios, os maus pensamentos, tudo que não presta, é daqui. Nasce aqui a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, nasce aqui e leva o corpo a produzir, a praticar. Então, essa história de dizer que a mente e o espírito, a alma e o espírito, a mente e o coração é bom e o que é ruim é o corpo, esse argumento não tem fundamento. Então, esse não é o ensino cristão ou judaico. Porquanto estamos livres de todo o ato, né, que antigamente dominava, chama-se pecado, a nossa mente, o nosso coração, e nos conduzia, né, a praticarmos o pecado. Portanto, meus irmãos, a falta estava na minha natureza natural, pecaminosa, que não podia jamais cumprir a lei, pois esta só fazia me condenar. A lei foi dada para nos acusar, para nos condenar. Mas se alguém está morto, repetindo o que Paulo argumenta aqui, não tem mais valor nenhum, não é? Não tem mais aquela influência de condenar, de julgar. Outra coisa, irmãos, hoje servimos e andamos em novidade de espírito, e não na caduquice da letra. É isso que Paulo diz. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a parte C, ele diz: porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. O cristão, portanto, é libertado para a sua santificação. Para a sua santificação. Eu vou dar aqui uma pequena ilustração para os irmãos. Quando a gente não conhecia Jesus, quando a gente não conhecia a palavra de Deus, quando a gente não tinha o conhecimento do Evangelho, tudo que o mundo oferece nos atraía. Você tinha atração para tudo que o mundo oferece. Eu vou citar aqui um exemplo bem presente, recentemente, né? Eu estava domingo percebendo, né, aquelas multidões, aliás foi sábado, né? Teve aquele trio elétrico, foi sábado. Eu estava vendo as multidões, né, atraídas por um carro, um trio elétrico, pulando, saltando, né? Porque esse é o atrativo do mundo para essas pessoas. Eles se sentem atraídos por estas coisas. Mas quando nós nos convertemos, quando nós passamos a conhecer, né, que isso é apenas uma atração, um prazer efêmero da carne e do corpo, mas que não atende à necessidade do espírito, do coração, porque não atende mesmo, porque depois que passa o efeito, vem o vazio continua no coração. Então é diferente. Hoje nós vemos, meu Deus, antigamente eu estava naquela
mesma condição dessa multidão. Mas hoje é diferente. Hoje eu encontrei aquele que satisfaz totalmente, preencheu o vazio que havia no meu coração. É diferente. Então o cristão hoje, ele procura viver uma vida de santificação, que agrade a Deus e deixa de praticar aquelas coisas que o mundo oferece. No versículo 7, Paulo faz uma terceira retórica, né? Faz mais uma pergunta. A terceira retórica que ele faz é aqui, no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei, meus irmãos, servia para identificar a nossa transgressão, os nossos pecados, mas jamais poderia nos livrar. Antes, pelo contrário, só veio para nos condenar e também para mostrar que precisávamos de alguém para nos livrar ou nos salvar. Paulo, escrevendo na sua carta a Gálatas, capítulo 3, versículo 24, ele diz que a lei nos serviu de aio. Aio era o papel de uma serva, de uma criança, de uma ama que conduzia a criança. Por exemplo, ia levar a criança segurada pela mão para o jardim de infância, ia levar a criança para a escola, ia levar a criança para ir para o parque. A criança não ia sozinha, ia segurada na mão daquela ama, daquela cuidadora daquela criança. Então a lei nos serviu para isso. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas 3, 24, a lei nos serviu de aio. A lei era como uma seta, dizendo, olha, a sua situação é essa, você é um desgraçado, pecador, perdido, arruinado, para você não tem jeito, mas a lei apontava para Jesus. Modo como João, ao aproximar-se de Jesus, apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei serviu de aio, a lei nos conduziu a Cristo. A lei apenas mostra o interior de cada um de nós. E aí ele cita aqui a concupiscência. O que é a concupiscência, irmãos? Os maus desejos, os maus pensamentos, as inclinações da carne, tudo que a carne apetece, são as concupiscências que vêm sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. No versículo 8, ele continua, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, o pecado usou a lei contra os maus desejos, despertou em mim toda a sorte de desejos e lascívias. O pecado já existia em mim ao tomar conhecimento da lei, apenas despertou em mim desejos e cobiças. É isso que Paulo está dizendo. E como o pecado afasta o homem de Deus, esse por sua vez se torna inimigo de Deus, porquanto vivia na ignomínia. Ou seja, ele tinha vergonha de Deus, ao ponto de se tornar inimigo de Deus, porque ele via que não tinha condições de se aproximar de Deus. Basta ele olhar para a sua vida e ver o quanto ele é ordinário, o quanto ele é pecador. Disse, eu não tenho condições de chegar nunca perto desse Deus, quanto menos de ser perdoado. A lei tinha essa finalidade de mostrar, de acusar, de condenar. No versículo 9, Paulo continua dizendo aqui o seguinte, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que é que Paulo está querendo dizer com esses textos, irmão? Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu antes não conhecia o que era viver para Deus. Embora eu estivesse debaixo de regras e a conduta que a lei me impunha, que a lei me obrigava a viver, e eu não tinha condições de viver isso. O que a lei exigia para mim, jamais eu teria condições de cumprir.
Paulo quis dizer: durante o tempo que vivi sem conhecer o que a lei exigia, era cego e nada enxergava, mas quando os meus olhos foram abertos, compreendi que havia vivido desde que eu passei a existir, que eu havia quebrado a lei e que era um pecador destinado a morrer, e ia morrer porque nunca eu ia poder cumprir a lei. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo nesse versículo 9. Eu tenho ouvido algumas pessoas às vezes dizer assim: olha, eu sei que eu sou um pecador perdido, eu sei que eu vou para o inferno, porque o que eu fiz de errado, o que eu tenho feito de errado, eu sei que não vou merecer o céu. Como se a salvação, o céu, dependesse dele ser bom. A Bíblia diz que o homem é mau desde a planta dos seus pés até os cabelos da sua cabeça. Nada há bom em cima de nós. Não é por seus méritos, não é porque você é uma pessoa que se sente o maior pecador do mundo que você não vai merecer o céu, ou que você não vai para o céu. Vai sim, se você crê em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 10, Paulo continua dizendo: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. E o mandamento que me fora a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ou seja, a lei deveria mostrar-me o caminho da vida. Em vez disso, aplicou-me a pena de morte, pois me condenava pelo fato de eu, por mim mesmo, não poder cumpri-la. Então o homem, ele olhava para a lei e dizia: eu não tenho capacidade de cumprir isso aqui, eu não tenho a mínima condição de cumprir isso aqui. Quer dizer, a lei estava sempre mostrando para ele que ele jamais iria alcançar o que ele desejava pela lei dada por Deus. No versículo 11, ele diz: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Interessante que Paulo usa aqui um silogismo. O que é um silogismo, pastor? É uma forma de raciocínio dedutivo em que, partindo-se de duas proposições, as premissas delas se infere uma terceira, ou seja, a conclusão. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: o pecado me enganou, até hoje me deixou sem condições de pensar numa alternativa que poderia me dar o direito à salvação. E ele lembra aqui que essa foi a mesma condição que os nossos pais sofreram lá desde o Éden, através da serpente. Enganou Eva. Se Deus não disse: se você comer, certamente não morrerá, você estará sendo igual, semelhante a Deus. E aí ela foi enganada, e aí Adão comeu conscientemente de que estava realmente desobedecendo a Deus. Então, meus irmãos, o pecado confrontado pelo mandamento em nada me ajudou, pelo contrário, me condenou, me puniu para a morte. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o indivíduo acha que não vai nunca poder obter o perdão, nunca vai poder obter a salvação, nunca vai obter a vitória sobre o pecado, porque ele perde toda a sensação, ele fica desenganado, desiludido. Eu não tenho condições jamais de obter a salvação. Quando que a salvação depende da nossa fé em Cristo Jesus. Por isso que Paulo concluiu aí que o pecado o havia enganado, como ainda hoje continua enganando muita gente. Há muita gente enganada pelo pecado. No versículo 12, ele diz: por conseguinte,
a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Preste atenção ao que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos. Ele está dizendo o seguinte: embora a lei veio para nos condenar, a lei reflete o caráter de um Deus santo, justo e bom. E só em Cristo e através de Cristo nós alcançamos esse perdão imposto pela lei, pois Ele cumpriu tudo por nós e em nosso lugar. Ou você crer, ou então você jamais vai alcançar essa condição de realmente obter a salvação, ou o perdão dos seus pecados, ou a remissão da sua alma, em outras palavras. A última retórica sobre a lei, Paulo faz no versículo 13. Acaso o bom se tornou em morte? O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ele mesmo responde: de modo nenhum. O pecado só veio ser revelado por causa da lei. Se não existisse lei, o pecado jamais seria tratado. Mas o pecado a lei veio tratar exatamente, veio mostrar as coisas erradas que já existiam em nossos corações ou em nossas vidas. Então o pecado só veio a ser revelado por causa da lei, foi por causa da lei que eu percebi que o pecado me matou. O quanto esse pecado é maligno. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. No versículo 14, para concluir, ele termina dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Preste atenção, irmãos, que dentro desse argumento último do versículo 14, Paulo está reforçando o argumento que ele usou lá no início da analogia do casamento. A mesma coisa, sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas quando nós fomos libertos, estamos livres hoje de não mais continuarmos debaixo desse domínio do pecado. Concluindo, considerando que Paulo apresentou como analogia o casamento àqueles cujo dono da sua vida e senhor da sua vida era o pecado que lhe dominava, agora, de uma vez que Cristo nos perdoou, nos deu a condição de vivermos hoje casados com Ele, esse seria mais ou menos, seria o termo mais claro, né? Mais ou menos não, mais claro, mais objetivo. Os nossos pecados foram julgados, logo nós morremos para o pecado e agora pertencemos a Cristo. Amém? Pertencemos a Cristo, que se tornou nosso marido. Embora Jesus é o noivo, nós somos a noiva, mas na linguagem figurativa que Paulo usa aqui, analogicamente falando, ele faz uma analogia do casamento com a lei. Ele mostra que hoje nós estamos casados. O pecado, meus irmãos, é como se tivesse morrido, foi banido. Nós não temos mais essa dívida com Deus, ela foi quitada, ela foi paga. Acredito que você há de convir. O motivo, como sempre eu costumo dizer, temos que fazer essa abrupta interrupção, mas amanhã você está convidado a continuar conosco. Vamos encerrar o nosso programa nos deleitando com esta belíssima música interpretada pelo cantor sacro Vitorino Silva. Até amanhã.
fizeste o mar, também fizeste o homem, a sua criação. Eu sou feliz por ser teu servo, o louvador da sua seara, e dizer ao mundo vil que santo és. 1, 2, 3. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo. Pode levantar a mão, irmão. Santo é o Senhor. Eu sou a sua criação, teu é o meu coração. Receba o louvor como cheiro suave às suas narinas. Quero servir a ti enquanto viver, quero te adorar até quando morrer. Quero dizer ao mundo que sou salvo e tu és santo, 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 é o Senhor. Perdoar, fôlego para dizer que tu és santo. Arranca o desamor do meu coração. Quero ser simples e amar o meu irmão, e dizer ao mundo em tribulação que tu és santo. Santo, santo, tu és santo. Os anjos dizem santo, santo, santo é o Senhor. Oh, como Ele é santo. Os anjos dizem santo, os anciãos farão santo, a igreja santo, santo, porque Ele é Senhor. Ele é santo, e bendito é o Senhor.